Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Senhora Secretária, o CDS considera uma enorme lacuna deste programa do Governo e nesta área que temos estado a falar, que é a área social, que não haja um plano de políticas natalistas. Senhora Secretária, saberá que os números da região, à semelhança do resto do país, são extremamente preocupantes e que a região está confrontada com uma grave crise demográfica. Nós, neste momento, temos na nossa população 14,9% são jovens, 15,7% são idosos. E, portanto, nós estamos perante uma inversão da pirâmide demográfica, com todos os aspectos negativos e implicações que esta situação tem, nomeadamente na sustentabilidade da segurança social e também na própria economia, pois a força de trabalho, neste momento, tem vindo a decrescer. E não há uma economia florescente se não houver uma força de trabalho jovem e qualificada. E, Senhora Secretária, eu apenas vi no programa do Governo 3 ou 4 linhas sobre este tema, que me parece um tema muito importante. É óbvio que os políticos têm, por norma, atender às questões mais imediatistas, mas aquelas que se resolvem mais rapidamente. Esta situação não é um problema que se vai resolver rapidamente, mas exige que se tomem medidas de imediato, porque se elas não forem tomadas, a situação é muito grave. A Senhora Secretária com certeza saberá que um estudo de uma projeção da Eurostat para 2025, se nada for feito na região, a região perderá cerca de 35 mil habitantes. Isto é grave. E, portanto, nós gostaríamos de ter visto aqui neste programa de Governo medidas ou um conjunto de medidas que visassem o aumento da natalidade. Só para que tenham uma ideia, o índice sintético de fecundidade na região é abaixo da unidade, ou seja, 0,98 filhos por mulher, muito longe dos 2,1 filhos que são necessários para a reposição geracional. E isto, se não forem tomadas medidas, a Senhora Secretária compreenderá muito bem que esta situação é grave. E as medidas que têm que ser tomadas, também conhecerá que são medidas que devem ser um conjunto de medidas que abranjam a área da fiscalidade, da economia do trabalho e da economia empresarial e da parte social das empresas. E, portanto, Senhora Secretária e senhores membros do Governo e Senhor Presidente do Governo, lamento seriamente que este Governo não tenha tido uma visão de prioridade e estratégica relativamente a esta matéria que é estruturante e é transversal a toda a sociedade, que nos afeta já e que afetará seriamente no futuro. Senhora Secretária, posto isto, que pretende o Governo fazer relativamente a esta matéria para que haja um incremento da natalidade e para que se comece a sair um pouco da crise demográfica em que estamos mergulhados. Deixe-me só, para terminar, dizer que o CDS apresentou, não há muitos meses, 3 ou 4 meses, um conjunto de medidas que visavam precisamente incentivar a natalidade. E o velho PSD decidiu rejeitar essas mesmas propostas. E, portanto, é como usam, é como o passado. Mas esse termo é usado por vós. Esse é o termo usado por vós. Portanto, resolveu rejeitar. E, portanto, gostaria, Senhora Secretária, ao PSD não renovado, ao PSD não renovado, mas deixem-me, por favor, concluir. O PSD não renovado, pronto, resolveu
portanto, não recusar essas nossas propostas. Senhora Secretária, diga-nos o que é que o Governo pretende fazer nesta matéria. Muito obrigada.